Como é que você tem enfrentado todo esse turbilhão de notícias, de situações? Como é que está a sua mente, né? Como está a sua esperança? Como estão suas perspectivas? Como está a sua fé? Como estão suas convicções? Como está a sua perspectiva de futuro? Como você tem enxergado esse nosso tempo presente? Quais são as aflições que têm subido ao seu coração, as angústias e os medos que têm percorrido aí os seus pensamentos diante de tantas e tantas situações diversas e adversas que nós temos percebido, enfrentado, ouvido, escutado? Como é que você tem como você tem alimentado os seus pensamentos, a sua mente, né? Como que você tem trabalhado isso na sua cabeça, né? A gente sabe que... Fala, Jurandir, boa noite. Tudo bem, irmão? A gente sabe que tem um provérbio que diz que assim como você pensa, como imaginou a sua mente, assim você é, né? De alguma maneira, nós somos conduzidos por aquilo que pensamos, aquilo que constrói o nosso pensamento, aquilo que constrói a nossa mentalidade, né? De alguma maneira, esses valores, esses princípios que estão presentes em nossa mente, eles que governam, eles que nos ajudam a reagir diante das situações adversas, diante dos problemas. Ele que nos põe em estado de alerta, é por ele que nós filtramos os nossos valores, né? Os estudiosos aí da teologia chamam de cosmovisão, né? Uma maneira de enxergar o mundo que é construído pelos nossos valores de família, pela nossa educação formal ou nossa educação familiar, pelos nossos valores de fé, né? Pela maneira como nós cremos. Então tudo isso vai formando a nossa visão, a nossa forma de enxergar o mundo, de ler a realidade, de filtrar a realidade, e isso a gente também absorve, né? E também isso determina muitas das nossas ações, dos nossos comportamentos, das nossas reações, né? E por isso que é importante nós pensarmos numa transformação mental, né? Numa mudança de mente. É muito famoso agora você falar em mindset, em mudar a sua mente, né? Em mudar a sua forma mental, mas eu queria fazer uma trajetória com vocês hoje, pensando aqui em alguns textos bíblicos que nos ajudam, né? Boas notícias que ajudam a tranquilizar a nossa mente, né? Você sabe que há muito adoecimento nesses dias, né? Nesses dias não, né? Na nossa sociedade, adoecimentos mentais, né? Burnout, depressão, ansiedade, tudo isso passa por nossa mente, né? A mente cansada produz menos, uma mentalidade exaurida, né? Adoece. Existe uma frase que diz: mente sã, corpo são, né? Então, isso é muito... Fica muito claro que uma mente tranquila, em paz e saudável também reflete num corpo saudável. Eu não sei quanto a vocês já tentaram dormir quando a sua mente está repleta de pensamentos, de preocupação, quando você está muito preocupado e você tenta dormir e o sono vai. Quantas pessoas têm perdido o sono nesse tempo de pandemia? Quantas pessoas têm dormido mal, né? E a gente sabe também qual é o reflexo de uma noite de sono ruim. Novamente, no outro dia, cansaço, pouco rendimento mental, físico. E esse cansaço acumulado leva a gente a adoecer. Por isso, uma mente sã, um corpo são. Eu pergunto para você, será que a Bíblia se preocupa com o cuidado da nossa mente? Será que a Bíblia se preocupa com o descanso da nossa mente, com a renovação da nossa mente? E qual é a finalidade disto? Porque muitas vezes a gente, não sei se você tem essa experiência, mas muitas vezes a gente fala de salvação, né? De fé, a gente pensa sempre na salvação da alma, no sentido de quando eu morrer eu vou ser salvo, alguma coisa para o futuro, né?
Mas o Evangelho é uma resposta, a boa notícia de Deus é uma resposta à nossa salvação plena e que passa pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física, emocional e, claro, né, pela nossa saúde espiritual. Tudo isso começa com a nossa reconexão com Deus. Então, mais uma vez eu deixo aqui esse questionamento para você pensar como está a sua mente. Você já se percebeu muito irritado, irritada às vezes, como nós facilmente nos irritamos? E quem percebe muito isso é quem está muito ao nosso lado. Geralmente as pessoas que estão conosco em casa, geralmente são os nossos cônjuges, são os nossos filhos, nossos colegas de trabalho que trabalham conosco. Geralmente eles percebem esse nosso cansaço mental, muitas vezes esse nosso esgotamento. Isso pode ser, pode ter várias origens, né? E claro que nesse momento essa pressão de notícias, que são notícias mesmo, né? Coisas que estão acontecendo no mundo, não é só uma produção de notícia, mas são fatos, né? Essa pressão todo o tempo, a gente lidar com o número de mortes, a gente lidar com o número de pessoas adoecidas, pessoas que estão bem próximas a nós, mudança de comportamento muito brusco, né? Por exemplo, os nossos cultos presenciais, era uma rotina que nós tínhamos de ir ao culto, uma rotina que nós tínhamos de ir ao trabalho, uma rotina que nós tínhamos de encontrar pessoas. Essa mudança brusca, repentina, claro que isso produz um reflexo, né? Um cansaço mental. Eu não sei se você acompanha aí as nossas redes sociais, mas nós temos um programa chamado BGV Talk no nosso YouTube e a gente tem falado sobre a questão da mulher e tudo nesse mês de março e falamos sobre saúde mental, né? Foi a Roberta e a Solange, que são psicólogas, conversaram conosco esse acúmulo de funções da mulher e essa exigência sobre a mulher, sobre diversas formas da mulher trabalhar e agir, né, em sociedade, tem provocado um adoecimento mental, né? E é claro, gente, mais uma vez, mente sã, corpo são. Uma mente adoecida, possivelmente nós vamos ter um corpo adoecido. E aí, como é que você tem vivido esses dias? Como é que você tem enfrentado essas realidades? Como é que está a sua mente? Como é que está a sua disposição mental? Como está a sua saúde mental, né? E aí, mais uma vez eu volto, será que a Bíblia tem algum tipo de orientação e algum tipo de caminho para encontrarmos esse descanso mental, né? E eu queria começar então com um texto, que é um texto do próprio Jesus, né? Uma fala de Jesus no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, interessante, Mateus capítulo 11, Jesus diz assim, ó, versículo 28, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Veja que interessante como Jesus percebe esse cansaço mental, esse esgotamento, né? E ele faz esse convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Será que essa promessa de Jesus é real, concreta, ou é só algum texto escrito num livro sagrado, né? Será que Jesus mesmo cumpre aquilo que ele promete, quando ele diz que daria descanso para a alma, para o sobrecarregado, traria alívio? Não sei se você já teve aquela experiência de parecer que vai explodir, né? Uma chaleira, que a coisa fica tão perturbadora com as questões da vida que parece que vai explodir. Você parece que tem que abrir uma válvula de escape. Que válvula de escape você usa para destravar, para tirar essa pressão e você experimentar alívio? Jesus propõe
Jesus propõe um caminho, né? E o caminho que ele propõe é encontrar nele descanso, encontrar nele alívio para o cansado, o sobrecarregado. E aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vocês lembram do Salmo 23, um salmo muito conhecido? E o Salmo 23 diz que o bom pastor leva-nos, conduz-nos às águas de descanso, às águas tranquilas, a pastos verdejantes. Que bom, Viviane. Viviane falou que ele cumpre, está cumprindo na vida dela. O remédio diário é a Bíblia. Exatamente, a palavra de Deus, ela nos conduz a esse lugar de descanso, justamente nos conduzindo à presença de Deus. Claro que nós temos várias ferramentas propostas aí por especialistas, né, para a gente experimentar esse descanso mental. Agora veja, que é uma coisa interessante, é verdade, Renatinha, o Senhor é meu pastor, Deus como nosso pastor nos leva às águas de descanso. E essa coisa do descanso é uma coisa tão interessante, que se nós formos ver em Gênesis, na criação, no capítulo 1 de Gênesis, Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E também o descanso é um mandamento de Deus, né? A sociedade na qual nós estamos mergulhados, vivendo, é uma sociedade que exige de nós performance, produção. Ontem eu discutia isso, né? Até em casa com a Débora, minha filha, eu estava reclamando justamente porque não estava me sentindo produtivo ontem. Ela disse, poxa, que cobrança absurda é essa que a gente tem sobre produzir, né? E é porque a gente entende que produzir é atividade constante. E a pergunta é, será que mentalmente nós temos estrutura para essa dinâmica de produção? Por exemplo, tem pessoas, hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast onde a pessoa dizia que alguém se orgulhava de há 4 anos não tirar férias. Há 4 anos não tirar férias. Bom, e qual foi o fruto dessa dinâmica de vida? Ele sofreu 27 anos, sofreu um aneurisma cerebral e teve que passar por uma cirurgia de emergência, senão ele não aguentava, porque a nossa estrutura não está preparada para suportar algumas dinâmicas da nossa vida moderna. E isso, vários estudos têm demonstrado isso, tem apontado isso, e mais ainda nesse tempo de pandemia nós estamos ainda sob muitas outras pressões que nós não tínhamos. Porém, Jesus faz um convite quando ele diz, vinde a mim. Ele chama sobre ele a responsabilidade e o poder de nos oferecer descanso para a alma, assim como o Salmo 23 diz, o Senhor meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me às águas de descanso, refrigera a minha alma. Olha que coisa bacana. Deus, como nosso pastor, e nós como ovelhas, Ele sabe nos conduzir a lugares de alimentar-nos, às águas tranquilas de descanso, refrigera a alma. E aí o Salmo 23 diz, por amor do seu nome. Sabe por que ele propõe tudo isso? Porque ele nos ama, ele nos conhece. Tem um outro salmo, eu não sei se você conhece esse salmo também, que o salmista diz assim, o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que somos pó. Você já se percebeu assim, essa fragilidade? Geralmente a gente percebe que a gente é frágil quando a gente está num estado de doença. Nós percebemos as nossas limitações quando nós experimentamos sofrimento. E a gente percebe o quanto a gente é limitado. Nessas horas quer bater um desespero, né? Mas a proposta de Jesus não é que a gente deve seguir o caminho do desespero, mas nós devemos seguir o caminho que leva até Ele. Porque Ele faz esse convite. Tem um outro texto nos Evangelhos que Jesus diz assim, Ele olha para a multidão, Ele diz, era a multidão que estava cansada. Eu acho que hoje Deus também olha para nós, né? Para o mundo, e vê que o mundo está cansado.
que o mundo está mentalmente fragilizado, mentalmente estressado. E mais uma vez eu volto. Quem está mentalmente cansado, pode ter certeza, vai produzir muito menos, possivelmente vai contrair doenças e possivelmente vai ser uma pessoa mais irritada e estressada. Porém, eu e você temos um caminho, e o caminho é ir até Jesus. Eu queria propor, já para finalizar aqui, depois nós orarmos, 3 coisas práticas que eu e você podemos fazer para encontrarmos, irmos até Jesus e encontrarmos esse descanso. Você quer ouvir 3 coisas práticas, bem simples, e que também estão na Bíblia? Eu quero ler aqui para vocês, em Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, quer ver? Filipenses 4, diz assim, Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, a primeira coisa, para nós termos uma mente tranquila, transforme a sua ansiedade, o seu medo, o seu cansaço, em oração. Orar é um convite a descansarmos e tranquilizarmos a nossa mente. E aí orar não é só assim, você pode dizer, mas eu não tenho tempo, eu não tenho dinâmica para orar, eu não sei orar. Bom, gente, nós temos orações na Bíblia. Por exemplo, Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensinou a orar. Muitas vezes falta-nos as palavras. Tal é o nosso estado de cansaço. E quando nos faltam as palavras, o silêncio também é a oração. Então, ore. A oração é um relacionamento. A oração é um lugar de encontro. O silêncio também é a oração. Mas nós temos orações. Por exemplo, ore a partir dos salmos. Eu falei do Salmo 23. Tem muitos salmos que nos conduzem à oração. Ore a partir das orações que Jesus ensinou. Sabe uma oração que eu gosto muito de fazer? Está em Efésios capítulo 3, versículo 15. Essa oração, vez por outra, eu dobro os meus joelhos e oro aquela oração que Paulo orou. Então, oração. Faça isso. Antes de dormir, quando acordar, pelo caminho, pare e ore. Nós estamos com muita dificuldade de dormir. Eu percebo muitas pessoas com dificuldade de dormir. Antes de dormir, não leve todo o peso do dia para a sua cama. Antes disso, dobre os joelhos, ore, use os textos bíblicos, se lhe faltam palavras. Por exemplo, o Salmo 42 é uma excelente oração para se fazer. Já orou o Salmo 42? É uma excelente oração. O Salmo de número 6, o Salmo 1 é uma excelente oração. A oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, ore para ter uma mente tranquila. Segunda coisa, mantenha o foco de sua mente. Mantenha a concentração da sua mente. E aí, como é que nós podemos fazer isso? Olha o que o texto diz aqui de Filipenses. Seja a vossa moderação conhecida de todos, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. Então, oração que envolve súplica e ação de graça, gratidão. Na sua oração tem espaço para agradecer a Deus. Você já agradeceu a Deus pela sua vida hoje? Pela sua saúde? Por sua família? Por estar vivo? Por ter um prato de comida à sua mesa? Por ter fé? Por cultivar a esperança em meio de tempos tão difíceis? Então, ore por sua saúde, agradeça, né? E ocorre o resultado disso, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí olha
o versículo 8, que eu estava dizendo aqui. Mantenha o foco de sua mente em quê? O apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então veja, olha quanta coisa. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você já percebeu que o nosso pensamento e a nossa mente são ocupados a todo instante por todas as coisas que contradizem essas verdades? Pureza, verdade, respeito, justiça, amor, boa fama. E nós temos um fenômeno que faz isso com a gente, que é justamente esse canalzinho que nós estamos aqui, que é uma bênção porque nos permite a comunicação, mas também pode encher a nossa mente. Então procure focar a sua mente naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama. Faça um exercício mental de focar nessas coisas. Às vezes nossos olhos estão colocados muito naquilo que é ruim. Coloque naquilo que é bom. Veja a bondade de Deus. A outra coisa, terceira coisa, é praticar isso. Pratique. Versículo 9, o apóstolo Paulo diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus de paz será convosco. Tem que praticar. A gente fala da oração, a gente fala de concentrar a nossa mente, e isso tem que ser uma prática. Escolha situações, pessoas e coisas que você quer agradecer. Escolha coisas que são verdadeiras, que são justas, que são amáveis, são de boa fama. Faça uma lista disso e concentre, pense nessas verdades. Você praticando isso, a Bíblia diz, ó, e o Deus de paz será convosco. Olha que maravilha. O Deus de paz que será convosco. Que não é qualquer paz, hein? É a paz que excede todo entendimento. Guardará a vossa mente e o vosso coração. Dará uma capacidade de você ter mente tranquila. Aqui é verdade, ó, tá vendo? O Media Code está falando aqui, temos que pedir a Deus e fazer uma limpeza mental. Somos bombardeados com provocações do mundo, medo, ansiedade. É verdade, é verdade. Nós temos que pedir a Deus, fazer uma limpeza mental. E aí, como é que a gente faz a limpeza mental? A gente troca. Outros textos dizem que nós devemos trocar o nosso pensamento. Romanos capítulo 12 diz isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é somente colocar pensamentos positivos. Não é só isso, né? Porque eu também tenho um problema sério com essa tal da positividade tóxica que nós temos nos nossos dias, né? Nós estamos diante da realidade que nós estamos, nós precisamos mudar o foco da nossa mente para aquilo que a Bíblia diz, que é justo, que é amável, que é puro, que é bom, que é de boa fama, que promove justiça. Qual é o resultado? Praticando isso, a Bíblia diz, a paz de Deus estará convosco, o Deus de paz estará convosco. Você crê nisso? E você pode experimentar a paz que guarda a mente e dá uma mente tranquila para nós continuarmos trilhando a nossa vida em paz e na presença de Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos fazer isso. Orar, concentrar a nossa mente naquilo que é bom, agradável, justo, amável, de boa fama, praticar isso e o Deus de paz guardará a nossa mente. Lembre-se disso. Jesus nos convida a experimentarmos descanso nele. Eu queria convidar você nesse momento para a gente poder orar e pedir a Deus que nos conceda essa paz. Mas vamos exercitar. À noite, antes de dormir, pela manhã, quando acordarmos, quando você estiver cercado de medo, de insegurança, de situações difíceis, pense nisso. Nós temos o livro de Salmos. O livro de Salmos é o nosso livro de oração. Nós temos várias orações na Bíblia.
que nós podemos fazê-las e Deus vai guardar a nossa mente em paz. Queria orar com vocês, pedir a Deus que nos abençoe nesse tempo e que nos dê uma mente tranquila, porque nós precisamos continuar caminhando e para caminhar bem, a mente tem que estar boa. Tá bom, gente querida? Vamos orar? Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é remédio para o nosso corpo, é saúde para a nossa mente, é equilíbrio para as nossas emoções. Obrigado porque foi o Senhor mesmo quem nos faz o convite: vinde a mim. Eu sei que os meus irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão aqui ou vão nos assistir, claro que querem ir aos Teus braços para encontrar descanso para a alma, querem ser conduzidos pelo bom pastor para os pastos verdejantes, as águas de descanso. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a cultivar uma prática de oração diária, como rotina nossa. Quero pedir que o Senhor nos ajude a manter uma disciplina de nos concentrar naquilo que é verdadeiro, que é bom, que é justo, que é amável, que é de boa fama, naquilo que há virtude. Isso tem a ver com as palavras que nós também cultivamos em nossa mente. Quero pedir que o Senhor nos ajude nessa prática, a aplicarmos isso à nossa vida e à nossa rotina diária, como nós comemos, dormimos, conversamos, trabalhamos, também tenhamos essas práticas diárias. Tua palavra diz que o Deus de paz guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo. Eu peço isso. Guarda a nossa mente e o nosso coração, guarda a mente dos meus irmãos e das minhas irmãs, trazendo tranquilidade para nós continuarmos a nossa jornada de fé, a nossa jornada de trabalho, de família, diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente querida. Deus abençoe vocês. Um beijo para vocês. E até o nosso próximo encontro aqui, ou até o nosso próximo culto, ou até quando Deus nos permitir nos vermos pessoalmente. Fiquem com Deus. Obrigado, Edivaldo, Beatriz, Giovana, Renatinha, que saudade de você. Viviane está lá na Alemanha. Vivi, estou devendo tanto uma conversa, algumas respostas suas. Me perdoe. Eu entendo tudo que você falou lá, está tudo tranquilo. Manda um abraço para o Sérgio. Ticiane, manda um abraço para o Marcos, para as meninas. Glaucio, manda um abraço para o Robson. E qualquer coisa, meus irmãos, estamos aqui, vamos juntos nessa caminhada. Qualquer coisa, vamos partilhar as cargas uns com os outros. Jéssica, para que a gente possa vencer e ter uma mente tranquila, em nome de Jesus. Obrigado, gente. Saudade de todos vocês. Deus abençoe. Gisela, fiquem com Deus. Mídia Code, muito bom. Mente tranquila, mente sã, corpo são, prontos para que a gente continue a nossa jornada. Deus é conosco. Deus abençoe.